fui atraído por Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo. Tito capítulo 1 e 2 está escrito assim: Paulo, servo de Jesus e apóstolo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, aqui Deus não pode mentir. Claro que não, ele não vai mentir. Daí o escritor aos Hebreus nos dá esse conselho. No capítulo 2, 1 e 2. Hebreus 2, 1 e 2, ele diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então nós precisamos analisar. Por quê? Porque temos um destino eterno, irmãos. A coisa não é brincadeira. Nós não estamos indo para São Paulo ou indo para o Rio de Janeiro, precisar saber o caminho certo. Não. Não é isso. Nós estamos indo para uma eternidade, tá? Onde nós precisamos realmente descobrirmos através da palavra de Deus o caminho certo. E o caminho certo é o novo nascimento. Não deixe de lado esta obra gloriosa. Sem nascer de Deus, ninguém vai entrar no reino de Deus. Não é por fazer isso ou fazer aquilo, não. É por fé naquilo que foi feito através de Jesus Cristo, que veio com esta missão: salvar o mundo da condenação eterna. Ele nos mandou pregar o Evangelho, não mandou expulsar demônio. Ele deu um troco por alguém que foi lá com ele dizendo: nós expulsamos demônios, fizemos maravilhas e etc. Pensando que ia receber o céu em troca disso, Jesus falou: não vos conheço. Então, não é essas coisas que nos levam ao céu, não. É ser uma nova criatura. Porque carne e sangue não entra no céu. Não. Lá só entra filho espiritual. Aquele que nasce de Deus, nasce espiritual, não nasce fisicamente, não. Ganha um corpo, sim, mas é espiritual, não ocupa espaço. Então essa história de eu sinto a presença de Deus, isso é papo furado, porque ninguém sente a presença do Espírito, ele não ocupa espaço. Então, meus amados, isso nós vamos descobrindo através da Bíblia Sagrada. Analise o que tem ouvido por aí afora, analise o que tem crido e vê se está de acordo com a palavra de Deus. Quando ele diz aqui, portanto, convém-nos, ele está dizendo para todos, convém-nos atentar com mais diligência, mais cuidado. Espera aí, tá, né? Será que eu estou indo para o céu ou estou indo para o inferno? Vamos dar uma olhada aqui no GPS espiritual.
Aqui ele nos ensina quem é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas eu sou, não interessa, não te conheço. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não pode mentir. Quando ele falou para aquele homem cheio de boas obras, aquele homem conhecedor da lei, praticante da lei, aquele homem que era príncipe de Israel, por quê? Porque conhecia tudo, as pessoas vinham com ele para saber as coisas espirituais, mas ele descobriu através de boato que o filho do carpinteiro estava trazendo uma mensagem que se o homem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aquele homem fez isso, ele analisou bem o que ele queria, foi dormir, não conseguiu dormir. Feliz a pessoa que... Aquele homem foi dormir, não conseguiu dormir. Foi procurar Jesus de noite, porque ele tinha medo, porque ele tinha vergonha. Não, ele não conseguiu dormir. Isso é o que as pessoas tinham que fazer. Não consigo dormir por não saber aonde eu estou indo. Faça isso, a coisa é séria. Aquele homem considerou e foi procurar Jesus. Que história é essa? Aquele homem era crente, ele conhecia, ele cria nos sinais. Ele foi chegando e elogiando Jesus. Sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas Jesus sabia o que aquele homem queria. Jesus sabe o que você veio fazer aqui. Jesus sabe o que você veio fazer. Jesus sabia o que aquele homem queria. E disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Mexeu justamente com aquilo que ele queria saber. E agora? Como? Entro na barriga da minha mãe e torno a nascer? Não. Aí é carne. Não é isso. É preciso nascer da água. É o que eu quero que vocês leiam. A água, a palavra de Deus. E do Espírito que revela o estado que o amado está. Para analisar. Para ver bem, aquele homem não conseguia entender. Jesus mostrou para ele. Você conhece a história, você conhece o povo de Israel. Você sabe por que aquele povo recebeu tantas picadas de cobra e estava morrendo no deserto? Sabe, né? Está lá em Números, você já viu. Então, e o que aconteceu? Aquele povo se voltou para Moisés, pedindo para Moisés orar para Deus, para livrá-los daquelas cobras, senão iam morrer todo mundo. Moisés orou a Deus, Deus falou, faz uma serpente de metal, pendura numa madeira, fica num lugar bem alto e fale para aquele povo, assim diz o Senhor, Ele que fala. Aquele que for picado pela cobra venenosa, vai lá, olha para aquela cobra de metal e o veneno vai desaparecer das veias e não vai morrer fisicamente. Eu vou ser levantado numa cruz, Nicodemos, não para tirar o veneno da cobra que mata o corpo, mas para tirar o veneno da cobra do jardim do Éden, que matou espiritualmente. Eu vou ser levantado numa. E ele foi. Aí Nicodemos ficou pensando e creu. Ele fez parte de tirar Jesus lá do túmulo para pôr na cova de José de Arimateia. Então, meus amados, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus. É muito importante o que Deus fala. O que os homens falam não é tão importante, mas o que Deus fala é importante. Os irmãos podem assentar, vocês também podem. Vocês estão cansados de ficar em pé, mas eu não estou, eu estou em pé. Eu estou em pé. Tá certo, irmãos? Então eu tenho o dever
de dar o recado que Jesus me pede. É difícil, muito difícil. As pessoas pensam que é tão fácil, né? Lê a Bíblia, chega lá e prega. Mas vocês não sabem quanto tempo eu preciso ficar lá sabendo, Senhor, o que é que eu vou pregar? O que é que o Senhor quer que eu passe para a igreja? Eu não estou sabendo, eu estou vazio. E o Espírito dá a mensagem, e o que Ele me dá para fazer, eu não sei fazer. E eu preciso deixar com o Espírito Santo, que eu sou um péssimo recadeiro. Por isso eu deixo para o Espírito Santo. Se vocês tiverem alguma dúvida, não concordar, fale com Ele. Porque não estou apresentando nada meu, não. Estou apresentando o que Ele pede. Então, se Ele diz assim, que Ele veio para nos salvar da condenação eterna, confie, creia. Se Ele diz, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, creiam, porque é o único. Senão Ele diz, eu sou um que posso libertar vocês. Se Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, creia, porque Ele não está falando, eu sou um caminho. Não, Ele é o. E se não tiver nele, não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque estando nele, Deus nos gera espiritualmente. Estando nele, estamos livres da condenação eterna. Estando nele, não vamos ser lançados no lago de fogo. Foi Ele que falou. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como as árvores. Colhe, lança no fogo e arde. Ele não falou se alguém não tiver na religião X, na Y, ou se não tiver numa grande igreja, numa pequena igreja. Não, ele disse, se não estiver em mim. É João 15:6 mesmo. Se não estiver em mim, vai ser lançado no lago de fogo. Então pense bem, analise. O Senhor está em Cristo? Eu tenho uma grande religião. Não é isso. Se não estiver em Cristo, vai ser lançado no lago de fogo. O Senhor está no caminho do céu? Eu creio que Cristo... Não é isso. O caminho do céu é o novo nascimento. Nasceu de novo, passou a ser filho de Deus. Mas todos não são filhos de Deus? Não, Senhor. Filho de Deus é aquele que é gerado por Deus. Se não for gerado por Deus, não é filho de Deus. Filho dos, sou fulano, Bertano e etc. Então, analise. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência. Você está atentando pouco. Você está olhando pouco. Ele está falando com mais. Mais cuidado. Por quê? Porque o destino é eterno. Não é passar umas férias lá no inferno e tornar... Não. É eterno. Então, convém atentar com mais. Você está atentando com pouca. Mais diligência, mais cuidado, para não errar o caminho. O caminho da vida deste mundo, se errarmos, não tem muitos problemas. Podemos ter um prejuízo financeiro e tempo e etc. Mas errar o caminho do céu é um erro irreparável. Nunca mais. Uma vez lá, sempre. Bem que aquele homem que não deu ouvidos ao Evangelho de Cristo não tinha tempo. Muito rico, muitas propriedades, não tinha tempo. Quando ele morreu, eu lhe olhava e dizia, manda Lázaro vir molhar o dedo na água e vir me refrescar.
que eu estou em tormento nestas chamas. Molhar o dedo na água e botar na língua dele para refrescá-lo. Você que neste mundo se refresca com Coca-Cola, com água não sei o que lá, lá não tem, meu amado. Aquele homem se satisfazia só com o dedo molhado e na língua dele. E hoje, como é que será que aquele homem está? E como é que ele vai estar daqui a 1 milhão de anos? Porque é eterno. Então convém atentar com mais diligência. Muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque está cheio de armadilhas por aí afora. Cheio de processos de novo nascimento. Por batismo, por oração, por sacrifício, Não. Novo nascimento exige morte. Morte da velha natureza. E criação de uma nova natureza. Então não é tão fácil como as pessoas ensinam. Que Deus te abençoe, que tenha tempo suficiente, arruma tempo para analisar com mais diligência, mais cuidado. Será que o que eu estou ouvindo está certo? Será que como estou nesta denominação, eu estou indo para o céu? Não, não pense assim. Não é igreja que leva alguém para o céu, nem denominação. Mas é Jesus que veio para isso. Porque Deus enviou ao mundo o seu Filho amado. Jesus Cristo. Não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo da condenação. Não tinha outro que podia? Não. Cadê o fulano e o Bertano? Não sei. João capítulo 3, verso 17, deixou isso registrado. Não tinha ninguém que podia salvar, mas quanta religião tinha? Tinha bastante, a ponto de crucificarem o Salvador. Tinha bastante religião. Crucificaram ele. Ser religioso não é sinônimo de entrar no céu. Não. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua misericórdia é grande e dura para sempre. Na tua infinita misericórdia, no teu grande amor, o Senhor enviou teu Filho amado. Deixou que crucificassem ele naquela cruz, para ele nos atrair no corpo dele, fazer morrer com ele a nossa velha natureza. Oh, Pai querido e amado, abençoe este povo para que eles se despertem e venha o conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, através da meditação na tua palavra. Nós te louvamos, Pai querido e amado, porque temos a tua palavra na nossa própria língua. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor bem merece a nossa gratidão. Glória a ti em nome de Jesus. Amém. Para o pecado eu morro.